60, com somente uma frase: quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. O emergente roqueiro Roberto Carlos dava a resposta que a juventude daquela época queria ouvir. Foi o começo de uma revolução na música e nos costumes, impulsionada pelos Beatles e Rolling Stones. Havia até uma canção: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Mas foi com o Ronnie Cord, um ano antes, na verdade, em 1964, que surgiu o primeiro levante de um movimento juvenil no Brasil. Ele e sua canção Rua Augusta deram a identidade que Roberto Carlos ofuscou para fazer um movimento musical juvenil autenticamente brasileiro. Haviam outros antes, como Celi Campelo com seu Ó Cupido e seu irmão Tony Campelo, Netinho e seu conjunto, Fred Jorge e tantos outros que abriram caminho da música jovem no Brasil, entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60. Roberto Carlos começou, na verdade, em 1961, no programa de Carlos Imperial, o Clube do Rock, ao lado de Erasmo e Tim Maia. Eram os Sputniks. Na verdade, Carlos Imperial teve bastante influência no surgimento da Jovem Guarda. O que foi importante na Jovem Guarda realmente como movimento musical foi a liberdade de se fazer música de forma simples, dispensando muitas vezes conceitos temáticos orquestrais complicados, vindo de maestros e com suas grandes orquestras e bandas. Depois da Jovem Guarda, se fazia música com guitarra elétrica, baixo elétrico e bateria, tudo muito mais simples. Isso devido à amplificação de som que começou ali, lógico, imitando os conceitos musicais que vinham dos Estados Unidos e Inglaterra. Os anos 60 foram também a forte ideologia política. O próprio nome Jovem Guarda vinha do revolucionário russo Vladimir Lenin. Ele dizia em sua oratória revolucionária: o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha guarda está ultrapassada. Mas apesar desse nome revolucionário, era considerado alienada pelos movimentos da Bossa Nova, com seus muitos acordes de Tom Jobim e Carlos Lira, e a música de protesto, com todo o seu embasamento político-ideológico, com Geraldo Vandré e João Donato, por exemplo. O músico da Jovem Guarda era, o máximo da Jovem Guarda, aliás, era uma ironia impensada. Eles se apresentavam todos coloridos no palco do programa, mas eram vistos em preto e branco na TV. Este colorido estava em seus espíritos de alegria e energia jovem, na vibração do rock and roll e do Iê Iê Iê, nome criado aqui no Brasil mesmo, devido àquela canção dos Beatles, To Love You. Aliás, uma curiosidade é que o Iê 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 só existia no Brasil, os Beatles nunca souberam disso. Tudo na Jovem Guarda não era muito sério. O que aquela geração tinha era muita vontade de mudança. E as mudanças estavam fervilhando no mundo. Guerras, ditaduras e muitos movimentos. O programa de TV Jovem Guarda durou de 1965 até 1968, na TV Record. Os principais artistas que participaram do programa foram, além de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, Jerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Os Incríveis, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Reginaldo Rossi, Vanusa, entre outros. A maioria desses artistas, depois da Jovem Guarda, partiram para canções românticas ou sertanejas, e a outra metade segurou ainda o rock e o pop brasileiro. A Jovem Guarda criou modos e costumes em uma verdadeira mudança. Até o nosso vocabulário, por exemplo, mudou. As gírias criadas nessa época, umas perduram até hoje, hein? Vai algumas então. Bicho, papo firme, broto, carango, legal, maninha e maninho, pinta, pra frente, coroa, barra limpa, lelé da cuca, mancada, pão e a clássica, é uma brasa, mora?
era apresentado todos os domingos. O que seria o Big Brother hoje era a Jovem Guarda naqueles tempos, com uma forte diferença de talentos ali. É lógico. Todos queriam estar ali. Era movido aqui no Brasil uma forte campanha publicitária também, com venda de revistas, fotonovelas, roupas, botas, colares e até bonequinhos dos artistas. É verdade, bonequinhos. Hoje seria meio ridículo, mas naquela época todos gostavam dos bonequinhos. Eram os astros com o seu rei eleito, o rei do iê-iê-iê, um reinado que perdura até hoje no Plim Plim. Mas falando sério agora, a Jovem Guarda influenciou de forma significativa a música brasileira. Você criou até um programa jovem, opositor à Jovem Guarda. Era o Pequeno Mundo de Rony Von, que era chamado de Príncipe, título tirado por ele mesmo do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Um programa mais experimental e inovador, assistido por novos pensadores, que influenciou de forma significativa a Tropicália, outro movimento que falamos aqui. Os Mutantes começaram lá, com Rita Lee, Arnaldo Batista e seu irmão Sérgio Dias Batista. Caetano Veloso e Gilberto Gil marcaram presença no Pequeno Mundo de Rony Von na Record. Ali era nas tardes de sábado. As guitarras eram mais barulhentas, as letras menos açucaradas e a irreverência corria solta, nos moldes psicodélicos. Assim era o Pequeno Mundo de Rony Von, que disse que nunca ter participado da Jovem Guarda, hein, gente? Mas o fim da Jovem Guarda mesmo é quando Roberto Carlos participa do Festival de Sanremo na Itália. Ele ganha o festival com a música Canzone per te. Quando volta, está diferente. Aquele Roberto Carlos rebelde, roqueiro, já não existia mais, se transformando em um cantor romântico, que ele vem pulindo e cultivando até hoje, em apoteóticos finais de anos no Plim Plim. Mas você que é jovem hoje, fique sabendo que tudo começou lá. Nós devemos a este movimento a simples posição de ser jovens aqui nesse país. Nossa irreverência e liberdade de costumes foram conquistados por eles, a Jovem Guarda. E agora, vamos ouvir o hino da Jovem Guarda, com Erasmo Carlos, A Festa de Arromba. Pode soltar. Yeah.